Paz do Senhor, amados, boa tarde. Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma mensagem da parte de Deus, uma parábola muito conhecida que fala sobre o filho pródigo. Então eu vou estar no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos, e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Então aqui, a Bíblia conta a história de um filho que estava ao lado do pai, que estava nos braços do pai, mas que um dia resolveu viver a sua vida longe do pai, longe dos braços do pai. E esse filho partiu, pegou toda a sua herança e partiu para viver a sua vida, para viver as suas alegrias, Porque lá ele se encontrava, triste, e ele queria viver a vida dele longe dos braços do pai. Então esse filho ele partiu, mas essa alegria durou pouco. Então vamos levar isso para a parte espiritual, Então essa alegria que o mundo nos oferece, ela dura pouco. O mundo ele é prazeroso, ele nos contagia, ele nos chama, que a gente fala que é a nossa eterna briga, do espírito contra a carne. Então o mundo, ele chamou esse filho, ele chamou esse rapaz e ele foi. Mas aqui na palavra conta que essa alegria ela durou pouco. Logo o dinheiro se acabou, e quando o dinheiro se acaba, os amigos se vão, as portas se fecham, e esse filho, ele começou
a trabalhar como servo. Então, esse filho de um pai que tinha posses, passou a ser um servo, né? A cuidar de porcos. E esse filho, ele, num momento de muita fome, ele desejou comer a comida dos porcos, mas ele se lembrou que ele tinha um pai. Ele se lembrou que os servos do pai dele se alimentavam muito melhor do que do que ele ali naquele lugar, né, que desejava comer a comida dos porcos. E essa palavra, ela me lembra um pouco sobre o peso da religião nas nossas vidas. Muitas vezes a gente sai dos braços do Pai, mas tem receio de voltar, pelo que vão dizer ou pelo que já disseram, porque muitas vezes você, por algum momento, você desviou desse caminho dos braços do Pai, mas eu quero te dizer nesta tarde que você nunca deixou de ser filho. Você continua sendo filho. Eu tenho filhos e eu sei que quem tem filhos também vai dizer a mesma coisa. Não é porque o nosso filho apronta que ele vai deixar de ser filho. Eu vou continuar sendo mãe, meu esposo vai continuar sendo pai e ele vai continuar sendo nosso filho. Não deixe que esse espírito de servidão, esse espírito de escravo, te afaste dos braços do Pai. Você continua sendo filho. Por um momento você desviou desse caminho, mas o Pai está lá de braços abertos e Ele quer colocar o anel no seu dedo novamente. Amém? Então, não se sinta servo, porque você não é servo, você é filho. E existe um anel esperando para ser posto. Existe uma túnica esperando para ser posta em você. E o Senhor, Ele está de braços abertos nos esperando. Não deixe que o peso da religião te diga que você não pode mais retornar para os braços do Pai. Não se sinta culpado. O Senhor, Ele nos perdoa o tempo todo. Não importa o que você fez, o que você cometeu. Jesus te ama. Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador e Ele está te esperando de braços abertos. Aqui nessa palavra fala que quando o filho lhe retornou, o pai o recebeu com muita alegria, né? Matou um bezerro cevado e ficou feliz porque ele recebeu o filho dele são e salvo. Então, leve isso para a sua vida. Enquanto há vida, há esperança. Então, é isso que o Senhor quer, que nós nos arrependemos. Então, se arrependa das suas práticas e retorne para os braços do Pai. O Senhor te espera. Glória a Deus. Quando eu vejo essa palavra, eu me regozijo com o amor que o Senhor tem por nós. A própria palavra diz que o amor de Deus ele é tão grande que nos constrange. Então, mesmo a gente querendo viver as nossas aventuras, os nossos devaneios, mesmo a gente saindo, né, com o coração limpo, adornado, o Senhor nos aceita novamente, sujos do jeito que estamos, maltrapilhos do jeito que estamos, famintos do jeito que estamos. E Ele vem com seus braços de amor, Ele nos limpa, Ele entra, Ele varre a casa, Ele adorna, Ele coloca o anel novamente e estamos novamente libertos, porque nós vivemos pela graça. O véu se rasgou, você vive pela graça. O Senhor, Ele é misericordioso e Ele te aceita novamente. Então não deixe para o último momento. Venha na sua alegria, não espere vir pela dor. O Senhor, Ele te chama, Ele te espera. E o momento é hoje, e o momento é agora. Amém? Receba esse anel que está ali pronto para ser colocado no seu dedo. Receba esse abraço de amor. Glória a Deus. O Senhor tem muito mais para fazer na sua vida. Não pense que porque um dia você foi filho e você saiu dos braços do Pai, você não é mais filho. Você é filho. Você nunca vai deixar de ser filho. Que o Senhor te abençoe.
em nome de Jesus. Amém.